é só Ele tirando as preocupações, te levando para um lugar reservado, para dizer: ei, eu estou aqui, eu quero me relacionar com você, eu quero andar com você. Então é basicamente isso, e por isso que se chama o encontro face a face com Deus. Mas é um convite que a gente tem que aceitar, e é o melhor convite que a gente pode receber. Eu acho lindo olhar para pessoas que andaram com Deus, e quando a gente olha para o início da criação, quando a gente abre no livro de Gênesis, nós temos lá o capítulo 1 falando sobre a criação dos luminares, a criação do sistema solar, do firmamento, da terra, dos mares, dos animais. E a gente vê no capítulo 2, Deus criando o homem, nos criando a sua imagem, a sua semelhança. Só que o mais incrível de tudo isso é olhar que quando ele cria o homem, aí quando ele cria a figura de Adão, o primeiro homem, a gente vê no capítulo 3, no versículo 8, a informação, a verdade, o fato de que quando Deus criou o homem, Ele fazia questão de todos os dias, quando o sol se punha, na viração do dia, no crepúsculo, ou sei lá como você vai chamar isso, mas todos os dias Deus descia do seu ambiente de glória, da sua eternidade, para que a glória dele viesse à terra. E Ele andava com Adão. Ele andava com Adão e, cara, eu gosto de imaginar como que era isso. Imagine, Ju, como que era andar com Deus. Eu imagino Deus como um pai já falando para Adão: e aí, filhão, fala para mim aí quais os animais que você já catalogou e já deu nomes. E aí eles: vem aqui, pai, vem ver. Tá vendo esse animal aqui engraçadão, cheio de pintas, grande? Eu chamei de girafa. Pô, que legal. Por quê? E aí ele continua andando, e aí eles vão, pegam uns frutos, comem juntos, sentam, ficam ali naqueles rios cristalinos, conversando. Eu imagino Adão meio curioso, perguntando: pai, como que é lá? Né? Aquela conversa, aquela intimidade. Aí passava o tempo, Deus voltava para o seu ambiente de glória. E aí eu imagino Adão dormindo e já pensando: cara, amanhã eu tenho mais 10.000 perguntas para falar para ele. Amanhã eu vou ouvir os passos dele no jardim e já vou correndo, porque amanhã eu quero, sei lá, jogar bola com ele. Amanhã eu quero correr com ele. E era isso, essa era a intimidade, porque era uma intimidade pura, sincera. E aí, infelizmente, como nós sabemos, lá no capítulo 3 tem o relato da queda. O nosso grande inimigo, Satanás, conseguiu enganar o homem, conseguiu enganar a mulher, nos fez desobedecer, nos fez pecar, e aí tivemos um abalo na nossa relação. Só que o que eu acho maravilhoso em tudo isso é que depois que o homem peca, depois que Adão peca, Deus não para de descer, Ele desce como de costume para andar com Adão. E será que Deus não sabia disso? Será que Deus não sabia que o homem já tinha pecado? Será que aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o onisciente, não sabia disso? Mas mesmo sabendo do pecado, Ele desce para ter comunhão, Ele desce para andar com o homem. E o que nos mostra esse amor, esse prazer da companhia, que está acima do pecado, é que quando Ele desce, sabendo do pecado, Ele não chega e fala assim: Adão, rapaz, você é doido? O que você fez? Ou senão Ele fala: Adão, como você é frouxo, cara. Você mais uma vez não fez sua função de homem, de cabeça do lar e caiu aí nessa ideia de Eva. Adão, seu doido, vai embora daqui, sai do jardim, não volte mais. Deus fez isso? Olha que lindo o que Deus faz. Quando Deus chega, a primeira coisa que Ele faz é: Adão, onde você está? Ele procura Adão, ele procura a companhia, ele quer a companhia. Ele já sabia do pecado, ele não chega falando do pecado, mas ele chega falando da companhia. E aí Adão vem todo cabisbaixo, aí tem todo aquele diálogo, aí Deus
como um Deus justo, fala: olha, eu tinha te avisado, eu preciso ser justo. Então não dá mais para você ficar aqui, meu filho. Mas fique tranquilo, eu vou pegar roupas para você, você não vai ficar nu. E já começa o processo de redenção. E aí, Adão sai daquele ambiente, sai do ambiente ali da presença. Mas preste atenção, em nenhum momento Deus falou para Adão: Adão, a partir de hoje, você não tem mais acesso a mim. A partir de hoje você não ouve mais minha voz. A partir de hoje você não anda mais comigo. Deus não fala isso para Adão. Simplesmente ele fala: você pecou, vai ter uma consequência e você não pode ficar no jardim. E aí Adão sai. E aí que é o grande perigo, o que acontece muitas vezes com a gente. Às vezes a gente começa a andar com Deus, a gente tropeça e a gente se afasta. A gente continua no pecado por vergonha, achar que Ele não nos perdoa, ou achar que a gente nunca vai se libertar. E a gente se esquece, se afasta e vai se afastando, pensando que agora não somos mais dignos da presença dEle. E acontece isso com Adão, porque ele vai, começa a viver a vida dele, e aí tem os problemas com seus filhos. Caim mata seu filho, Abel, 2 irmãos brigando, uma morte na família. E aí ele vai desenvolvendo mais filhos, vai gerando a sua descendência, vai se afastando de Deus, e a Bíblia não fala mais que Adão andou com Deus. Por quê? Porque ele deixou a chama apagar, ele perdeu o prazer da presença, ele não fez questão de voltar atrás e reconciliar, e se reconciliar, e se arrepender, e buscar. Ele poderia ficar lá fora do jardim gritando: Deus, por favor, tenha misericórdia, eu não preciso do jardim, eu preciso da sua presença. Desce aqui fora para falar comigo, desce aqui fora para ter relacionamento comigo, ou fala daí de cima. Adão poderia ter feito isso. Deus não falou que ele ia parar de falar. E eu posso te provar isso no capítulo um pouco mais à frente de Gênesis 5, versículos 22 a 23, porque tem um neto de Adão chamado Enoque. E olha que coisa doida. Ele estava na linhagem de Adão. Quando esse homem Enoque tinha 65 anos, pelos cálculos que eu consigo fazer, e você consegue fazer pelas idades na Bíblia, Adão tinha 687 anos, ele estava vivo. Então o que eu imagino? Aos 65 anos, Enoque conversando com a sua mãe, querendo saber um pouco da sua história, dos seus parentes, dos seus avós, bisavós, tataravós, e vai assim. De repente ele percebe que: nossa mãe, a nossa origem está relacionada ao primeiro homem, Adão, o meu tataravô, aquele que está vivo naquela região, naquela cidade. Sim, eu vou lá conversar com ele. Eu imagino isso. Não está na Bíblia esse diálogo, mas eu imagino. Por quê? Porque a Bíblia fala que esse homem, esse cara chamado Enoque, andou com Deus. Então ele acessou aquilo que só Adão tinha acessado. Então eu imagino que um dia ele correu lá para a casa desse tataravô dele aí, vários tatras para chegar nele, porque realmente é uma distância, 687 anos. Mas ele chega um dia e fala: e aí, vozão, tudo bem? E começa a conversar com Adão, já bem velhinho. E eles começam a falar de vários assuntos, toma um cafezinho, fica lá, come uma tâmara, sei lá. E aí, de repente, ele chega e fala: vô, eu preciso falar algo que eu tenho muita curiosidade de saber, queima no meu coração. Vamos falar do jardim? Vamos falar do começo? Vô, o senhor foi o primeiro. Cara, o primeiro. E aí eu já imagino aquilo incomodando um pouco Adão, porque começa a trazer à memória tantas coisas. E aí ele começa a perguntar: como que era, vô? Como que era? E ele vai descrevendo algumas coisas. Vô, é aquele animal, o senhor que deu o nome mesmo? Nossa, que doideira. E aí chega um momento que ele fala: então, e tinha um momento, meu neto, que eu escutava alguns passos no jardim. E era ele, o nosso Deus descendo. Eu vi os passos e a gente andava pelo jardim, conversava com ele face a face, ouvia a voz, a gente ria, brincava.
E aí eu imagino aquilo no coração de Enoque, eu imagino o coração dele pulsando. Eu não acredito, vô. O senhor andou com ele? O Yahvé? Sim. Falou com ele? Falei. Vô, que coisa linda, incrível. E aí ele começa a relatar a queda. Mas eu imagino aquele menino saindo, aquele homem de 65 anos de idade, mas naquela época isso era um menino. Sai correndo e no meio do caminho, imagina ele falando: Deus, eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar, porque se o meu avô te encontrou, eu vou te encontrar. Custe o que custar, eu vou andar com você. Eu vou buscar a tua presença. Eu não preciso do jardim. Eu preciso só dessa história para gerar fé no meu coração, desse testemunho do meu avô, para te encontrar. E ele começa a buscar, e a Bíblia fala que ele encontrou Deus aos seus 65 anos de idade. E a Bíblia relata, nesse capítulo de Gênesis 5, versículo 22 e 23, que Enoque andou com Deus por 300 anos da sua vida. Ele viveu até os 365, porque 300 anos da vida dele andou com Deus. Desfrutou de muito mais tempo que o seu avô. E ele estava tão conectado com Deus que a Bíblia fala que ele não experimentou a morte. Chegou um momento que Deus falou: olha, tá tão bom, mas eu não preciso ficar descendo todo dia aí pra gente ter relacionamento. Sobe aqui, fica aqui direto comigo. E ele é arrebatado. E ele fica na eternidade andando com Deus e está até hoje lá. E o mais doido disso é saber que esse mesmo Deus está hoje te convidando para andar. Esse mesmo Deus está te convidando hoje para ter essa intimidade que ele teve, para andar com ele, para ser habitado por ele, para sentir a presença dele, para ouvir os sussurros, para sentir o cheiro, para abraçar, para beijar, para ver, para viver. E o acesso hoje está muito mais fácil. A gente não precisa se desesperar tanto, a gente precisa apenas crer em Jesus Cristo. E se desesperar sim, por ter mais dele, mas Jesus abriu um caminho muito mais fácil. Hoje nós temos o caminho pela graça. E é isso que eu quero deixar para vocês como mensagem hoje. Você está andando com Deus? Onde você parou de andar com Deus? Ou por que você parou de andar com Deus? Ou talvez hoje seja o dia de começar a andar com Deus. E eu quero inspirar você a nunca mais sair desse lugar, porque Adão, ele não poderia ter parado de andar. Ele foi simplesmente expulso do jardim. Não teria mais acesso à árvore da vida. Não tinha mais acesso aos recursos. Ia sofrer as consequências do pecado, como sofreu. Mas o mesmo Deus estava lá, no mesmo lugar, no alto e sublime trono. O mesmo Deus estava lá, esperando ouvir o chamado e a voz para que ele se manifestasse. Só que Adão deixou o coração se endurecer. Não deixe o seu coração se endurecer. Não se acostume jamais com a presença. Não se acostume, não seja algo automático na sua vida. Ande com ele. Peça para que hoje ele venha mais perto de você. Esse é o meu desejo. Esse é o meu apelo. É o que eu quero inspirar você a viver. Eu tenho lutado por ter esse tempo com Deus, andar com Deus, e eu posso te garantir que é muito bom. Tantas coisas a gente desfruta por conta dessa intimidade. Tantos cuidados de papai. Eu já falei aqui uma vez, mas eu lembro de algo tão lindo que Deus fez por mim, que não foi algo material, mas me tocou profundamente. Eu lembro que no ano de 2020, chegou o dia do meu aniversário, 14 de dezembro, para você anotar e não se esquecer. Já fica a dica. E eu estava no meu trabalho, era um dia de semana, estava na minha sala, e aí recebendo algumas mensagens, e aí eu ia deixar para responder, e aí estava ali mexendo nas minhas coisas, e de repente eu senti o Espírito se aproximando e querendo interagir.
E aí eu comecei a falar com ele, e ele falou para mim, né? Eu vou te dar seu presente. Aí eu falei, nossa, agora eu tô curioso demais, o presente seu? Ele falou, mas é melhor você ir lá no banheiro. Na minha sala tem um banheirinho, uma suíte. E aí eu fui, fechei a porta. E aí ele falou, o presente que eu vou te dar hoje é você sentir a minha presença como nunca antes e dizer que hoje o céu está em festa, porque você está fazendo mais um ano de vida. Nós estamos celebrando sua vida aqui. E quando ele falou isso e aquele lugar encheu com a presença dele, eu quase morri de tanto chorar. Eu comecei a chorar porque a presença dele me invadiu e eu falei, eu não sou digno disso. Ele falou, para e recebe. E foi um presente incrível para mim aquele dia, ouvir da voz de Deus isso. Você vai falar, cara, você é bom, você é digno. Não, eu sou um pecador, mas a graça me invadiu mais uma vez ali. Jesus, ele conquistou isso por mim. Isso são alguns frutos de quando a gente decide andar com Deus. Eu tenho certeza que você pode ter testemunhos desses. Eu teria vários outros também para compartilhar. Mas eu quero que você saia daqui hoje comprometido a andar com Deus, porque quando você anda com Deus, as pessoas vão querer andar com você. Porque elas vão saber que existe algo diferente. Vão saber que em você existe uma presença que traz paz. Existe em você uma presença que traz alegria, uma presença que traz cura. E nós sabemos que lá fora é o nosso lugar de missão. Falamos isso sábado passado. Não tem propósito ser luz aqui. Aqui já tem luz. Mas lá nas trevas precisa de luz. Nós temos que andar com Deus nos lugares escuros para que as pessoas possam saber que existe luz. Então eu convido você a andar com Ele. Se você pudesse colocar em pé.